Estamos aqui novamente com o Andar de Cima. Eu, Raul Oscar, advogado especialista em direito condominial, tenho recebido aqui em meu programa o síndico profissional Diego Lima. Ele que é certificado pela Gabor, síndico 5 estrelas, já foi goleiro do Santa Cruz Futebol Clube e atua nesse ramo há um tempo. Queria começar falando um pouco sobre da Assembleia à profissão, os bastidores dessa vida. E iniciar, Diego, basicamente com essa pergunta, tá? Quando alguém questiona algum condômino, alguém na rua te para ou tu fala da tua profissão, hoje como você explica o que é um síndico profissional e o que faz um síndico profissional? Queria agradecer primeiro, né, a todos e a você pelo convite. Acho muito importante, como eu falei nos bastidores. Acho muito importante estar trazendo conteúdos, trazendo pessoas para trazer algo, né, diferente para condôminos, para curiosidade, para curiosos no caso. Então, de parabenizar e lhe agradecer pelo convite. Em relação a síndico, a nossa área, síndico profissional precisa ter uma profissionalização. A gente acredita que regulamentação é uma palavra pesada, mas ter um cuidado com nossos condomínios é importante. Tem muita gente se aproveitando da oportunidade para poder aplicar golpes, se aproveitar de coisas obscuras. Então, nossa área como síndico profissional, a gente levanta uma bandeira. Então, lhe agradecer pelo convite novamente e vamos seguir. Sobre assembleias, acho que é o grande ponto, né? É a cereja do bolo dentro do condomínio. É tudo onde começa o planejamento, o que a gente precisa fazer dentro de condomínio. Então, uma boa assembleia, um bom planejamento começa você fazendo o contato com os moradores pré-assembleia, para que a Assembleia ela se desenvolva. E com isso a gente conseguiu fazer um planejamento, né? Fazer as coisas acontecer durante o ano. Então a Assembleia é o ponto-chave de todo condomínio. Mas afinal, Diego, como você saiu de goleiro do Santa Cruz a síndico, não apenas síndico, mas um síndico certificado, né? Como isso aconteceu? Que guinada foi essa em sua vida? Então, sou daqui de Caruaru, como eu falei, nos bastidores. Na verdade, nasci em Recife, mas fui criado em Caruaru e comecei no Porto de Caruaru. E fui jogador de futebol a minha vida toda. E joguei no Santa Cruz durante 4 anos e acabou meu contrato. A gente chegou no Santa Cruz na época da Série D, subimos para B. Chegamos na Série B, a gente saiu, acabou nosso contrato e o Santa Cruz chegou até a Série A nesse período que eu tava. Aí eu fui para um clube em São Paulo chamado Itapirense, fui disputar o Campeonato Paulista e acabei tendo uma lesão no meu joelho. E o clube lá acabou virando as costas para mim, retornei a Recife, fiz 3 cirurgias no meu joelho e isso fez com que eu ficasse 1 ano e meio parado. Com isso minha carreira foi ladeira abaixo. Ninguém queria um jogador já com uma certa idade, somente goleiro, né? Fui goleiro na minha carreira. E essa lesão acabou fazendo com que minha carreira acabasse praticamente. Nenhum clube me queria mais, acabei voltando ainda a jogar pelo Vitória. No período que eu estava cuidando do meu joelho, tempo vago demais, fazia o tratamento, apareceu a oportunidade de ser subsíndico do meu prédio. Aí eu virei subsíndico do meu prédio, aí o síndico renunciou porque vendeu seu apartamento, virei síndico. Aí um belo dia falaram que eu tinha jeito pro negócio. Aí quando eu pisquei o olho, 40 condomínios administrados. Então a minha guinada foi nessa. Minha carreira, hoje meu joelho está em perfeito estado, mas minha carreira não. Então eu precisei optar, né? Com criança, com filho para criar, esposa. Eu precisei dar uma guinada literalmente na minha vida, né? Parei minha carreira com 33 para 34 anos. Hoje jogador joga até 40, mas aí eu precisei tomar como homem, né, como pai de família, eu precisei tomar uma decisão. E a decisão foi estudar e trabalhar. E hoje, muito feliz com a carreira que eu estou construindo, o conhecimento que a gente está dentro do mercado. Estou muito feliz pela decisão que a gente tomou há quase 8 anos atrás. Com toda certeza, responsabilidade foi algo que você nunca se recusou a fazer. Porque sair da meta, muitas vezes, ser responsabilizado pela derrota de um time injustamente, para o síndico, que muitas vezes também é incompreendido. É Muitas vezes. você que está ali diante de um cenário de mais de 1.000 pessoas e que todos não buscam entender exatamente o contexto. E no seu caso, mais de 40 condomínios administrados. Nós temos basicamente a população de uma cidade
né? Tem cidades aí que tem uma população inferior, até se você comparar a quantidade de moradores dos síndicos que você administra. Então, resumidamente, nós temos um público muito grande e você com responsabilidade maior ainda. Mas então, Diego, eu entendi a sua carreira de síndico, como você se tornou e que bom que você buscou também se profissionalizar. Mas hoje, o que seria para o público que nos assiste, que ainda não conhece, que não sabe o que é um síndico 5 estrelas? Então, eu fui o primeiro síndico 5 estrelas, né, no estado de Pernambuco. Trazendo um pouquinho para a minha adolescência, eu era aquela criança que estudava para passar de ano. Nunca fui uma pessoa que gostava de estudar. Eu era uma pessoa que ficava com a bola debaixo do braço, que meu sonho era ser jogador de futebol, e eu não estudava. Então eu passava de ano, capengando das pernas, mas a gente passava de ano. E quando a gente veio para o meio corporativo, a gente entendeu que a gente precisa fazer uma coisa diferente. Então, eu tinha um padrão de vida por ser jogador de futebol, e para tentar, para tentar manter ou ficar próximo dessa meta, eu precisava fazer alguma coisa diferente. Então a gente procurou cursos, né? Estudamos, nos formamos em administração de empresas. Tenho 2 pós-graduações, MBA em gestão empresarial e gestão em condomínios. Então entendi que estudar é o melhor caminho, né, para poder você atingir certas metas. E um dos objetivos que a gente traçou foi tentar ter certificações de síndicos com grande repercussão nacional. Então a gente procurou, encontramos a Gabo, né? Na verdade, participei de um evento que teve em condomínio, no qual o Ricardo Carpar, que é o dono da certificação, teve em Recife, e eu entendi que era importante a gente seguir por esse caminho. Então, o que é o 5 estrelas? Existem duas provas durante o ano, são 2 oportunidades que a pessoa tem para ser 5 estrelas. Praticamente no meio de condomínio, é como se fosse a OAB dos síndicos profissionais, né? Para poder você passar, você tem que fazer uma prova de múltiplo conhecimento jurídico, de engenharia, do dia a dia, né, de condomínio. E apenas na minha prova, a média foi de 6,5%. E geralmente fica nessa média, entre 5 e 7 de aprovação. Passei. Depois que você passa, você tem que entregar uma série de certidões. Você não pode ter transitado e julgado no seu nome, nem da sua empresa, se você assim tiver. Você não pode ter nenhum nome sujo no Serasa. A certificação entende que, se você não sabe administrar a sua vida, como você vai administrar a vida de terceiros? Então, além de passar de uma prova que é muito difícil, você ainda tem que ter uma vida regular, tem que ter uma vida limpa. Uma boa índole, né? E isso, a cada 2 anos, você tem que apresentar todas as certificações, novamente, as certidões novamente, para você se manter na certificação. Então, hoje, ter um síndico 5 estrelas significa que você tem uma pessoa com a índole, né, minimamente aceitável. Dentro da certificação 5 estrelas, a gente tem um comitê de ética. Então, um morador que está vendo que o síndico, sendo 5 estrelas, ele está fazendo uma coisa de errado, ele pode acionar a certificação para mostrar as irregularidades. Então, a gente tem um comitê até para nos regulamentar, até para nos fiscalizar. Então, hoje somos 14 síndicos, né, no estado de Pernambuco. Eu fui o primeiro, né, há quase 4 anos atrás, a primeira certificação. Eu sou uma pessoa que levanta essa bandeira, porque para passar tem que ter um conhecimento muito grande e manter sua vida regular, ter sua vida pregressa sem problemas para se manter na certificação. Porque hoje a pessoa, estou desempregado, sou síndico profissional, daqui a pouco pega 2, 3 prédios, não tem um mínimo de cuidado, não tem mínimo de estudo e está disputando com a gente licitações em condomínios. Então, ser um 5 estrelas me traz muito orgulho. É quase como um concurso, né? Quando você fala dessa média aí de 6,5% de uma prova, isso aí é uma nota de corte em muito concurso público, em muita seleção pública. E é preciso dizer também que você não tem garantia de nada. Aquilo é uma certificação para atestar a capacidade profissional. Mas que bacana. Até essa semana tivemos, né, a divulgação dos novos síndicos 5 estrelas. E quando folheava a publicação, vi que no Norte e Nordeste tivemos menos de 10 pessoas habilitadas, né, nesse último certame. Então é algo que realmente acaba tendo como posso dizer, tem um nível muito alto, um critério, uma exigência muito alta. E isso também tem um reflexo nos condomínios, né? E é exatamente a partir desse gancho que eu queria que você me explicasse também para o nosso público
Quais são assim as principais diferenças? Porque tenho certeza que muitos estão acostumados hoje com síndicos que são moradores, especialmente porque as convenções e os regimentos internos, eles têm normas que isentam aquela pessoa de contribuir com a taxa ordinária, já que ela está imbuída de um mandato ali, né, basicamente para estar atuando. Mas se o síndico profissional ele não teria essa isenção e essa remuneração, por que ela seria devida? Quais os principais pontos de decisão entre o síndico morador e um síndico profissional? Como você convenceria, na verdade, alguém que está em uma gestão condominial a escolher entre um síndico profissional e não ao orgânico, basicamente, que é o morador? Existem muitos síndicos orgânicos muito bons, mas é uma minoria. É uma minoria dentro do mercado. O que acontece, existe ainda um preconceito ainda com o síndico profissional, porque dizem síndico profissional traz muita despesa. Na verdade, não. Na verdade, traz uma valorização. Por quê? O síndico morador ele tenta baixar o máximo possível a taxa de condomínio, manter-se ali pagável. E o síndico profissional, não. Ele sabe das suas responsabilidades cíveis e criminais e ele acaba trazendo as manutenções devidas para que seu empreendimento tenha uma valorização, tenha um cuidado. Então isso gera custos, né? Fazer as manutenções de fachada, de reservatório, de telhado, são obras caras de 50, 60 mil reais. Tem fachada, por exemplo, lá em Recife, que custa mais de R$1 milhão. Como é que faz para pagar isso? E o síndico morador, ele vai postergando essas manutenções para manter a taxa lá embaixo, ter o orgulho de dizer, eu não faço taxa extra. Dentro de condomínio eu brinco que taxa extra deveria ser eterna, por mínimo que ela seja. Porque o empreendimento, para ter um ganho, para ter uma qualidade, ele precisa das suas manutenções. E as manutenções são caras. Então existe esse abismo entre síndico morador e síndico profissional. Tem as vantagens e as desvantagens. A vantagem é você estar todo dia ali, o síndico morador está tomando uma cervejinha, um churrasco com o vizinho, vendo a piscina na área comum. E você tratar com o síndico morador no dia a dia. Mas o síndico profissional, ele não precisa estar no condomínio para resolver. Ele tem um leque de prestadores de serviço que ele vai resolver muito mais rápido do que um síndico morador. Mas a diferença basicamente o síndico morador, ele vê a taxa de condomínio, vê o seu vizinho que não pode pagar 100, 200 reais a mais de uma taxa, acha que não dá para pagar 100, 200 reais a mais, e o síndico profissional é imparcial. Ele precisa fazer o que é devido, precisa fazer as manutenções. Então, dentro de uma assembleia, para uma contratação sair de um síndico profissional, do síndico amador, né, síndico convencional para um síndico profissional, é mostrar que os condomínios precisam de manutenção. E geralmente, quando vai para um síndico profissional, quando começa a procurar um síndico profissional, ou o condomínio está com um problema muito sério estrutural, ou está com um problema muito sério financeiro. Quem que trouxe esse problema? O síndico orgânico, o síndico morador, por não ter as expertises. Então a gente mostra que no médio prazo de tempo, curto, médio prazo de tempo, a gente consegue trazer uma valorização para o imóvel, você alugar e você vender, estando as manutenções, estando esteticamente apresentável, estando com as certidões, sem débito, sem nada, a pessoa vai conseguir vender o seu imóvel melhor, vai conseguir alugar seu imóvel mais rápido. Então a gente vende nesse formato para a contratação de síndico profissional. Que bacana. Quando a gente recebe o nosso cliente aqui, não apenas do meio condominial, porque como eu tinha falado para você, hoje o nosso escritório ele tem uma demanda de todos os alvos, né, de todos os nichos, somos um escritório full service. E dentro desse aspecto, quando a gente senta para ter uma conversa com o cliente, nós não gostamos de falar de custos, nós sempre dizemos que a prevenção ela é um investimento. Você tem, na verdade, ali a utilização do seu capital para evitar um problema. Exatamente. E utilizando de analogias que pessoalmente eu adoro, quando a gente trata um problema jurídico como um incêndio, nós evitamos o incêndio porque, uma vez que eu não deixo que o incêndio aconteça, eu sei que o problema nunca vai existir. Isso é paralelo também a um plano de saúde, a um seguro, basicamente. Exatamente isso. Mas quando a gente tem um problema, quando o incêndio ele se instaura, ainda que o bombeiro more próximo, ainda que ele possa estar ali engatilhado para iniciar aquela situação, o fogo ele é extremamente danoso, assim como um problema, assim como um processo. Perfeito. Então, é possível que ele venha, que ele traga algum problema, que aquele problema traga um dano e pense o seguinte, enquanto síndico, no lugar de eu pegar o meu investimento, o meu budget ali para estar valorizando, para trazendo uma obra, eu estou usando para quê?
para pagar algo que, se eu tivesse tido uma atençãozinha a mais, com toda certeza seria uma manutenção para valorizar, seria uma quadra, seria uma área comum ali para todos, seria a troca de ombrelones, enfim, a gente pode estar discutindo aqui bastante com relação a isso. Mas dentro do contexto jurídico, a gente sempre fala dessa analogia. Prevenir é sempre melhor que apagar o incêndio, né? É sempre melhor que remediar, exatamente. Mas, resumidamente, dentro desse contexto, eu entendi. E acredito que o nosso público também tem entendido o que é exatamente um síndico profissional. Porque culturalmente o síndico profissional, ele estuda para estar ali, né? Teoricamente, a grande maioria. O síndico morador, geralmente, ele tem suas atribuições. Então, ele tem o seu trabalho. Então, ele não procura estudar, ele não procura se especializar porque ele já tem o seu ganha-pão, né? Então, a diferença entre o síndico profissional e o síndico morador é o estudo, é entender como é que funciona. Na área jurídica mesmo, você chega em alguns condomínios que é necessário ter um corpo jurídico contratado. Aí o pessoal, não é muito caro. Mas é muito caro por quê? Então, o síndico morador não vai querer gastar. Aí o síndico profissional chega. A gente precisa ter um jurídico, que é um condomínio extremamente complexo, um condomínio com muitos problemas, mas aí o custo vai começar a aumentar da taxa de condomínio. Quando você coloca um jurídico, quando você faz uma contratação de um laudo pericial, e o síndico morador, não, para que jurídico? Não, para que engenheiro? Para que isso? Para que aquilo? Aí a disparidade da taxa de condomínio vai ficando aí. Mas quando você contrata um jurídico que esteja ali, você tem um problema trabalhista, que pode levar a você pagar 30, 40 mil reais para um colaborador, o jurídico ele pode minimizar, né, muito desses danos. Praticamente ele se paga, mas os moradores não entendem isso, como se pagar. Então tem essa diferença entre síndico profissional e síndico morador. A mitigação do dano, exatamente, ela consiste dentro desse contexto, mas culturalmente ainda se acredita que o jurídico em um condomínio ele serve única e exclusivamente para tentar diminuir a inadimplência, para executar o crédito ali inadimplido. E vai muito além, nós temos pareceres, acompanhamentos contratuais, nós temos contratos que são mal redigidos, não é apenas o que eu perco, mas no que eu deixo de ganhar. Contratos com prestadores, sejam mini-mercados, sejam farmácias, lavanderias, às vezes nós colocamos um contrato que vai claramente ter um foco no próprio fornecedor do serviço e que não tem um reajuste anual. Às vezes ele faz um contrato muito longo e aquele valor ele continua. Se o meu imóvel valoriza aquele espaço dali, ele não vai acompanhar essa mesma régua, né? Se a gente faz um paralelo com o mercado imobiliário, não seria muito diferente da especulação propriamente dita. Sim, verdade. Mas pouco se discute sobre isso. Mas independentemente disso, eu acredito que é algo que culturalmente vem mudando. Mas dentro dessa mesma perspectiva, eu entendo, e aí me corrija se estiver enganado, as funções do síndico morador e do síndico profissional, elas são muito parecidas. O que muda, na verdade, é a forma como você consegue lidar com isso. É isso mesmo? Na verdade, elas não são muito parecidas, elas são iguais. A responsabilidade do síndico profissional e do síndico morador é completamente igual. A diferença é a cobrança. O síndico profissional não pode cometer alguns erros. De fato, isso é verdade. Por ser profissional, ele não pode cometer alguns erros. Mas as nossas responsabilidades são as mesmas. Por isso, por exemplo, lá em Recife, no mercado de Recife, os síndicos orgânicos têm diminuído bastante. Tem aumentado muito o síndico profissional, justamente por causa dessa responsabilidade, a cobrança dos moradores hoje. Hoje os moradores estão pagando taxa de condomínio, estão cobrando em níveis altos. Até por causa a velocidade da informação, a tecnologia tem trazido isso. Então, a responsabilidade é exatamente a mesma. Agora, a forma que vai responder aos problemas, aí que existe um abismo muito grande entre o profissional e o orgânico. Com toda certeza. E é sempre bom lembrar para o síndico que está nos assistindo que ele ou você mesmo são mandatários de seu condomínio. Exatamente. Não são procuradores. O procurador, a administradora, o jurídico, ou até mesmo um prestador de serviço, ele não tem uma responsabilidade objetiva. Isso quer dizer que se algum problema acontecer, o síndico ele pode se lesar. Daí a importância também de saber o que está sendo feito. Mas muito mais do que isso, Diego, eu queria entender assim, lidar com um condomínio como síndico é algo complexo.
inegavelmente, seja orgânico ou profissional, é algo complexo. Mas como você lida com a administração de tantos condomínios? Você traz um número inicial de 40, com toda certeza hoje são muito mais, né? Em off conversávamos aqui até sobre empreendimentos que hoje exigem exclusividade, mas como você consegue administrar tantos condomínios assim? Antes de eu responder a sua pergunta, eu vou só trazer a situação jurídica, só para vocês entenderem, entender a necessidade do jurídico. Dentro da minha empresa, eu pago o escritório de advocacia para estar me dando suporte. Por quê? Porque existe, de fato, uma responsabilidade civil e criminal. Por mais, no Código Civil diz que o síndico tem a responsabilidade. De fato tem. É porque a gente vive num país que é do jeitinho. Mas como a gente está trabalhando em grande escala, então, da mesma forma que a gente está atingindo outros públicos, ele também vai trazer problemas. Então, dentro da minha empresa, eu tenho um escritório de advocacia que defende os meus interesses, né? Alguns contratos de condomínios que não tem jurídico, a gente reporta ao nosso escritório para nos ajudar, para não ter nenhum problema, nenhum dano, né, sobre a nossa imagem. Porque hoje o síndico profissional, você não vai ver um banner de síndico profissional em lugar nenhum. O síndico profissional, ele é indicação. Então, nossa reputação para chegar a 40 condomínios foi um contando para o outro, o trabalho que a gente vai fazendo, e a gente foi seguindo. Então, o que eu sugiro para síndicos orgânicos? Você não vai saber de tudo. Eu, como síndico profissional, não sei de tudo, mas você ter um escritório de advocacia, trazendo um pouquinho para a sua área, vai ser importante. Então, você ter uma assessoria de uma boa administradora, de um bom jurídico, você vai conseguir fazer uma boa administração, porque ele vai te trazer certos conhecimentos para você diminuir os seus erros. Então, fica a sugestão, né, para síndico profissional, para síndico morador, desculpa. Respondendo a tua pergunta, só me relembra, porque aí fugi um pouquinho. Eu vou fazer um adendo, na verdade eu gosto muito de comentar, e dentro da perspectiva que você traz, a gente precisa entender também que não é só na ação, né? Muitas vezes essa responsabilidade é no deixar de fazer, Também. na omissão. E eu costumo sempre trazer que o síndico omisso, ele não é esquecido pela lei. É verdade. A lei, embora nós tenhamos um país que tenha ressalvas, e aí não entrando dentro de um campo ideológico, existam ressalvas, Sim. mas nós não podemos se valer pela não aplicabilidade de lei. Hoje, em nosso estado de Pernambuco, vemos inúmeros casos de acidentes que vêm acontecidos, e esses acidentes, eles muitas vezes são em decorrência da omissão de um síndico. Verdade. Que poderiam ser evitados. Quando a gente fala do acidente, é claro, muitas vezes ele é inevitável. Mas existe uma inevitabilidade que pode ser evitada de acordo com determinados padrões de segurança. Então, trazer isso aqui à tona é algo muito importante, porque não é somente na ação, mas na omissão. O síndico deixar de fazer, ele também pode responder. Pode responder também. Mas retornando à pergunta, né, que a gente havia feito aqui, basicamente, era como você lida. Porque hoje muito se exige de um síndico o seguinte, principalmente para aquele que é morador. Ele está dentro do condomínio e por estar dentro do condomínio ele é abordado 7 dias por semana, 24 horas por dia, bate-se na porta do síndico, vai-se até o WhatsApp dele muitas vezes ali e questiona-se, pede-se providência por alguma situação. O síndico profissional, em contrapartida, ele muitas vezes não está ali dentro, né? E dentro dessa perspectiva, essa administração de mais de 40 condomínios, sim, como exatamente você consegue lidar com essa situação e também com a cobrança que é feita por parte dos condôminos? A gente, para estar administrando 40 condomínios, hoje a nossa empresa ela é composta por 9 pessoas. Hoje eu tenho 2 sócios, né? Comecei como um subsíndico, virei síndico, comecei a administrar 1, 2, 3, 4, 5. E com a medida que a gente foi crescendo, a gente foi entendendo que a gente precisava de pessoas do nosso lado, né? Sozinho você não chega a lugar nenhum. E eu entendi que, no primeiro momento, eu trouxe 2 sócios para trabalhar comigo. Por quê? Porque não funcionários e sim sócios. Por entender, isso é uma perspectiva minha, sou administrador de empresa, como falei, de formação, é entender que um sócio ele vai estar mais engajado do que um funcionário. Se eu tivesse um funcionário recebendo a mesma coisa que o meu sócio recebe hoje, não seria o mesmo engajamento. Então hoje o grande desafio da nossa empresa é ter pessoas engajadas, como qualquer outra empresa, né, de médio e grande porte. Para a sindicatura profissional, 9 pessoas trabalhando dentro de uma empresa para estar administrando um condomínio, não é comum, né? A gente, como certificação Sindicatura, a gente conhece pessoas do Brasil todo, poucas empresas de sindicatura têm a quantidade de pessoas que a gente tem.
Então o desafio é ter essas pessoas engajadas. Então para administrar a gente precisa ter pessoas, cada um na sua área de expertise, cada um na sua hora. Eu estou num condomínio, meu sócio está em outro, o administrativo tá moendo na parte administrativa, a gente tem o nosso setor de cobrança, a gente pelo menos os 3 primeiros meses, a nossa empresa cobra os condôminos. A gente entendeu que na pandemia, sem dinheiro não é possível. Depois dos 3 meses, a gente passa para a escritório de advocacia, não tem custo nenhum para o condomínio, para a gente tentar manter o condomínio saudável. Tem a minha parte de comunicação, que eu acho que é o grande problema hoje de qualquer empresa, de sindicatura a Microsoft, comunicação. Então hoje a gente tem uma pessoa de comunicação para estar informando aos condôminos o que está sendo feito, quais são os planejamentos. Então a gente tem várias áreas de atuação dentro da nossa empresa. Não é à toa que a gente chegou a 40 condomínios. Hoje no estado somos a empresa que mais tem condomínios. No Nordeste não tenho ciência de empresas com mais, não querendo me engrandecer, só entender que o mercado tá pedindo isso, né? Tem vários com 20, com 30 condomínios e o mercado está trazendo. Hoje estamos com 40, aqui um ano, se a gente for convidado, vamos estar com 50 e assim crescendo. Esse é um mercado que está clamando por profissionalização, né? Os moradores estão pagando a taxa de condomínio e estão cobrando. Então, o síndico profissional está vindo para resolver esses problemas. E cada vez mais, não apenas o mercado condominial, mas o mercado como um todo, ele tira o espaço do generalismo, do aventureiro. Exato. Hoje o mercado exige capacitação profissional em todas as áreas. E quando a gente fala, retornando a nossas próprias falas, né, e quando a gente fala de investimento em um condomínio, não tem como nós mesmos fazermos uma cobrança de algo que não adotamos em nossas vidas. Verdade, né? verdade. E que bom que a sua empresa ela tem essa visão. Tem a visão de que eu preciso também investir para que eu possa efetivamente estar dispondo, estar cobrando, né? Fazer bem feito de casa para depois levar para fora. Nós temos a mesma política hoje, é o escritório de advocacia que traz muito para a nossa região. Hoje temos mais de 35 colaboradores e contamos nos dedos a quantidade de escritórios que tem esse mesmo portfólio, né? Recife, conheço acho que uma empresa apenas. Então, basicamente, acaba sendo algo muito complexo, né? Embora tenha-se sim os custos, a geração de custo ela seja inerente a essa situação, não tem como falarmos de investimento, de melhorar, de expansão do mercado se não estivermos prontos também para isso. E é exatamente com a administração de uma empresa que a gente tem essa visão. É o empreendedorismo que traz esse tato, resumidamente. E dentro da mesma perspectiva, eu bato sempre na tecla. Não há melhoria sem investimento. Isso é um fato. Dentro do meio condominial, é muito bom ter uma visão de um administrador como você tem. Inclusive, nos últimos episódios do nosso podcast, nossos convidados eles versaram sobre a mesma temática. Todos disseram, eu sou administrador de uma empresa, eu tenho capacidade para ser síndico, mas dentro do mercado condominial nós vamos além. Nós temos um nicho que trata sim o condomínio como uma empresa, mas diferentemente de uma empresa em que você tem uma diretoria, que você tem uma gestão, dentro do mercado condominial você tem quase como um nicho meio político, uma microsociedade. Quem decide as coisas não é um grupo ali de 3, 4, 10 acionistas, mas na verdade todos os moradores. São aquelas pessoas que são residentes, estão com seu bem familiar, estão dentro com seus filhos, com seus pais, com seus parentes e estão decidindo em prol da coletividade. Então, muitas vezes é uma necessidade também de trazer essa conscientização para o condômino, de que ele é um sócio dessa grande empresa chamada condomínio, apesar dele ainda ser um ecossistema vivo. Não é algo rígido simplesmente como uma empresa. Eu vou além. Com toda certeza hoje é mais fácil administrar uma empresa do que administrar um condomínio. Sem sombra de dúvida. E sem dúvidas também, Diego, tenho certeza que você já viveu muita coisa dentro desse mercado. Você atua há bastante tempo na área e eu queria basicamente que você trouxesse algo que já marcou demais a sua vida. Algum caso, alguma situação que você tenha enfrentado ou algo que você tenha conseguido obter, algum evento efetivamente de sua carreira como síndico e que tenha lhe marcado muito.
Eu tenho dois casos que gostaria de compartilhar. Só voltando rapidamente, a parte de parabenizo pelo tamanho do seu escritório. Eu conheço lá em Recife, transito dentro da área economia já tem 8 anos. Eu apenas um escritório tem a quantidade, né, de colaboradores que você tem. Para o interior, isso é fabuloso, parabéns. Obrigado. Eu tenho dois casos que eu gostaria de compartilhar. Uma de 5 profissional e um outra de expertise. A gente assumiu um condomínio lá na Rua da Aurora. A gente chegou lá, o condomínio estava colapsando. A empresa de elevador não queria entrar dentro do. Estava saindo, não estava querendo fazer manutenção. A empresa de portaria virtual estava saindo do condomínio e os moradores não estavam entendendo. O síndico sumiu, o síndico profissional. Aí me chamaram, né? Souberam do meu nome, me chamaram, fui candidato único, o pessoal estava desesperado lá para poder arrumar a casa. O que o síndico profissional fazia? Ele colocou energia solar, fez a reforma de parte da fachada e colocou na cabeça dos moradores que era importante fazer um empréstimo para poder resolver logo rapidamente. Com isso, pagou o prestador de serviço, mas as taxas extras não estavam indo para pagar os financiamentos dos bancos. Não estava pagando a água, quando a Compesa chegava para cortar, fazia acordo, pagava a primeira parcela e postergava mais alguns meses. Resumindo, 2 milhões em dívidas, um condomínio de 54 unidades apenas. Nossa. Então, para arrumar essa casa foi complexo, né? A gente está lá há 2 anos no condomínio, mas a gente conseguiu. Não pagamos 2 milhões, mas a gente está parcelado, está com a taxa extra importante, mas o condomínio não parou. E isso nos trouxe dentro da Rua da Aurora, né? Teve até o carnaval esse ano lá, pelo trabalho que a gente fez. Primeiro, trazendo para o contexto do síndico profissional, era um síndico profissional, sem certificação, sem nada, mas era um síndico profissional, julgava síndico profissional, trouxe esse problema, ele foi extirpado praticamente do mercado condominial, mas trouxe um dano. Mas o trabalho que a gente fez dentro desse condomínio nos trouxe outros 2 clientes, 2 condomínios próximos, de alto padrão, que tem na Rua da Aurora, pelo trabalho que a gente fez, em um outro nos chamou, e um outro nos chamou meses depois, por causa desse trabalho que a gente fez. Então, a mensagem em relação a esse condomínio específico é cuidado com o síndico profissional que é contratado. Tente entender quem são, se a pessoa tem algum lastro, se a pessoa tem algum tempo de experiência, porque todo mundo precisa começar a trabalhar, a gente entende, mas tem alguns condomínios que podem exigir um pouquinho mais, né, do síndico profissional. E um outro foi um caso de ter network. Um condomínio que a gente tem em Campo Grande, lá em Recife, eram 5 blocos. Foi por sistema de cooperativa. E a cooperativa, ela largou o condomínio, né? Entregou 4 blocos e o 5º não. Quando eu assumi o condomínio, os moradores que estavam à frente do condomínio falaram assim, você vai ser 5 de 4 condomínios e o 5º é um grupo gestor, que a gente precisa, já estava quase terminando o empreendimento, e a gente precisa fazer com que o habite saia para os moradores virem trabalhar. Falei, ok, para vir morar, né? Então, ok. Comecei a administrar, 3, 4 meses administrando os 4 blocos, e o 5º praticamente pronto, mas não saía a documentação. Sendo que quando eu fui eleito nesse condomínio, a subsíndica, no caso, ela morava no prédio como inquilina, porque o apartamento do bloco, que ela era proprietária, não tinha saído por causa desses problemas documentais. Então, isso acabou me compadecendo, eu entrei no problema de ver. Falei assim, eu sou síndico de 4 blocos, mas eu vou entrar nesse 5º também. Então a gente começou a mexer com gente grande, mexeu com vereador, com deputado, porque a obra estava embargada por falha de documentação e tal. Problema com a Compesa, porque o condomínio teria que ter a ligação da Compesa, era poço. Resumindo a história, o condomínio estava com 15 anos com a obra embargada, a gente entrou com 4 meses, com a expertise da gente, síndico profissional, saber os canais que precisava ser ir, em 4 meses esse bloco foi entregue e hoje a gente tem 5 blocos. Então, uns 5 moradores por anos tentando, não conseguiram. A gente mexeu os pauzinhos da gente, foi nos caminhos certos, sem jeitinho, sem molhar a mão de ninguém, foi nos órgãos, o que precisava ser feito, se adequar ao que era necessário. A gente teve até aí a pessoa faz até numa assembleia, a gente levou até um vereador da cidade do Recife para lá, para tentar entender qual era o problema da gente, o que ele poderia fazer pela gente. E hoje, né, o condomínio está com 5 blocos entregues, todas as famílias morando. Teve morador que comprou o apartamento e morreu, ficou pro filho, mais de 15 anos, era uma pessoa de idade, não viu seu apartamento entregue. Então, pelo conhecimento, né, que a gente tem dentro de síndico profissional, a gente conseguiu entregar esse bloco.
Pô, que legal. É sempre muito rico trazer esses casos e eu sempre costumo dizer, né, que a gente pode até trocar de cidade, pode trocar, mas os casos se repetem, né? E você como síndico fez uma atuação brilhante dentro de toda essa narrativa, né? E é importante dizer também que isso é uma tendência. Hoje, não apenas o jurídico, não apenas o síndico, não apenas a administradora, o mercado tem exigido uma assessoria técnica também de outras áreas. Verdade. O que muito se discute em Recife, muito mais, mas em Caruaru já é uma realidade também, é a assessoria preventiva em engenharia. Até para prevenir determinados problemas, evitar. Nós temos sim algumas situações que você vai pagando de forma diluída e não sente quando vem um impacto maior depois, e isso vale desde os primórdios da obra. É claro que no primeiro momento nós temos muitas vezes uma incorporadora e uma construtora que vai estar à frente de tudo isso, mas infelizmente diversos casos hoje comprovam que construtoras elas podem acabar passando por determinados problemas, não conseguem entregar, né, a obra em sua totalidade e isso acaba trazendo para o síndico. Se o síndico e quem compõe aquela gestão basicamente não estiver preparado, ele pode simplesmente passar por uma situação que esse prédio passou 15 anos, como você mesmo trouxe, né? E como poderia isso ter acontecido de forma mais breve? Como poderia ter diminuído esse tempo se houvesse naquele momento uma virada de chave para entender, poxa, o que eu preciso nesse momento trazer para o meu condomínio? O que é que eu posso fazer para que isso saia do papel? E se você não sabe, não é culpa sua. Ninguém sabe de tudo, embora o síndico ele seja, né, multitarefado e tenha que ter um conhecimento em todas as áreas hoje, mas ele não precisa saber tudo. Mas ele precisa estar alinhado com pessoas que saibam, Exatamente. com aqueles que componham a gestão e que tenham capacidade, não apenas uma capacidade de gerir pessoas, que é imprescindível, mas isso é o mínimo, mas que tenham a capacidade de gerir todo esse organismo. Eu sempre comparo um condomínio a um corpo humano, né? Nós temos cérebro, temos coração, É exatamente isso. temos todos os sistemas. E assim como o nosso corpo, se uma coisinha, uma inflamaçãozinha acontece, todo o restante sente, né? Então, se não estou com tudo bem alinhado, é claro que algum problema vai acontecer. E problema em condomínio é algo que os síndicos definitivamente não querem. E dentro dessa mesma tendência, o próprio Código Civil está trazendo diversas inovações. Nós temos um plano de reforma hoje que foi apresentado no início de 2025 e que dentro de todas as modificações, as mais pertinentes consistem basicamente em questões condominiais. Nós não tínhamos um olhar atento. Veja, temos um código de 2002 que, embora tenha tido diversas emendas, é de 2002, é de mais de 20 anos atrás, 2 décadas. E hoje, depois de 2 décadas, nós temos uma visão completamente distinta do mercado. Nós temos uma tendência muito distinta. E essa tendência ela vai se encaminhando também para a área da sindicatura. Algo que até então era simplesmente o Jairinho, aquele senhor já aposentado do prédio, Exatamente que isso. tomava para Dona si Maria, a seu responsabilidade... tomava para si a responsabilidade de estar à frente do condomínio, porque ele tinha tempo, já que era aposentado, Exatamente. hoje, na verdade, caminha para ser uma profissão. E dentro dessa profissão, quais os desafios hoje que se tem para que essa profissão, eu entendo hoje que isso é uma profissão, embora não esteja regulamentada, mas eu entendo que é uma profissão. Quais os desafios hoje que nós temos para que seja aceito? Temos um projeto também, um projeto de lei, que fala sobre a sindicatura profissional e o reconhecimento desta como uma profissão formal. Mas quais os desafios hoje que nós enfrentamos para que isso realmente aconteça? Então, é complexa a tua pergunta. Existem várias áreas que tentam defender, né, a profissionalização do síndico profissional, o CREFS, o CFA, várias áreas de atuação, deputados tentando puxar para tentar aparecer. Então, tem várias áreas querendo regulamentar. Eu acho interessante isso. Tenho uma formação de administração de empresas, sou filiado ao CRA Pernambuco, por entender que é importante, mas eu não acho que é o caminho apenas por aí. A gente tem uma regulamentação para poder a gente aumentar o nosso sarrafo no meio condominial, a gente acaba tirando alguns oportunistas, né, desta área. Isso acaba trabalhando todo o ecossistema.
do jurídico, a administradora, aos moradores que estão pagando sua taxa, muitas das vezes suadas, nem todos pagam 1.000, 2.000 de taxa de condomínio rindo. Tem gente que paga R$ 200 contando moeda para poder ter aquele empreendimento, Minha Casa Minha Vida, faz parte. Então eu acho importante essa regulamentação, mas não ser muito restrita. Por exemplo, eu tenho uma certificação de 5 profissional, 5 estrelas, eu acho que com uns 20% apenas tem a formação de administrador de empresas. E o CRA, por exemplo, aqui em Pernambuco, eles estão fiscalizando os 5 profissionais, mesmo não tendo uma regulamentação ainda. Mas conheço vários engenheiros, vários advogados, são 5 profissionais, muito capacitados, muito diferentes do mercado, e que não tem a área de administração como, né, como formação. Então eu fico meio que em cima do muro. Administrar condomínio é administração? Sim, é. Mas tem outras pessoas capacitadas dentro dessa área que não é formada em administração de empresas. Eu só acho que tem que achar um meio termo nessa situação, né, para a sindicatura profissional, mas o caminho é a regulamentação. Mesmo que venha pagar mais impostos, venha trazer um tipo de trabalho para você estar dentro da área, isso tira os oportunistas do mercado. Só voltando um pouquinho, você estava falando da parte de engenharia, só para fazer o alerta, existe de fato a responsabilidade civil e criminal. Eu trouxe o exemplo de um condomínio que a gente entregou um dos blocos, mas a incorporadora ali ela faliu. Mas condomínios que têm até 5 anos, né, para fazer alguns tipos de cobrança, alguns síndicos moradores, por não entender, né, essa parte como eu posso explicar, de regulamentação de vícios ocultos de condomínio. Desconhecem até mesmo o manual do proprietário, né? As NBRs da vida. Então, se algum morador que queira prejudicar o síndico porque ele não seguiu as manutenções, porque ele não fez o que era necessário, não acionou a construtora no momento adequado, isso pode trazer um dano grande financeiramente para o síndico. Então é importante entender as manutenções. Se o síndico passar muito tempo na frente de um condomínio, não fazer as manutenções, uma cerâmica, uma parte da fachada cair, ele pode responder, ele pode ir para a cadeia, ele pode responder com seus bens. A falta de manutenção, a falta de assessoria nesta área, as pessoas negligenciam muito, e isso pode trazer um dano irreparável para a sua vida. Você vai construir seu patrimônio, cria seu apartamento, compra seu bom carro, sua boa moto, e tem um processo, tem que pagar 20 mil, 200 mil, não sei, depende da negligência, isso pode trazer um dano muito grande para a vida da pessoa. Então, só ser síndico não é pagar a conta, é entender as coisas. Você falou anteriormente, o síndico não precisa saber de tudo, mas pelo menos ele precisa saber as pessoas que vão resolver seus problemas. Ter uma boa engenharia, ter uma boa administradora, ter um bom advogado próximo, vai mitigar muitos problemas para ele. Com toda certeza. Inclusive, sempre deixo para meus clientes de maneira geral. Busquem o mercado. Antes de fazer qualquer coisa, não apenas isso não é um simples contrato de prestação ali com o meu fornecedor de gás. Não é apenas a lavanderia que eu vou estar selecionando ali para o mercado. A própria administração pública hoje exige processos de licitações que são extremamente rígidos. Sim. E nós temos condomínios hoje que sequer possuem editais de contratação. Verdade. Então, isso é algo que é gritante, é algo latente dentro do nosso meio, mas que, a partir do momento em que um agente muda, ele consegue mudar mais 2 ao seu redor. Verdade. Se esses 2 continuarem a fazer esse mesmo movimento, daqui a um tempo nós vamos ter uma comunidade que vai versar exatamente sobre fazer tudo corretamente. E não é apenas o síndico que ganha, não é apenas a administradora que ganha, Perfeito. Não é apenas o condomínio que ganha, mas todo o ecossistema, inclusive o próprio imóvel. Verdade. O próprio imóvel ele acaba valorizado em cima dessa situação. Eu defendo isso também. Eu não vou mudar o mercado de condomínio, dificilmente é impossível, mas no meu turno eu consigo mudar. Se meia dúzia de pessoas pensarem igual eu, a gente atinge muita gente. Então, assim, a gente tá aqui no seu podcast. Eu estava em Brasília ontem, fui para um evento de condomínio lá e não podia deixar de estar aqui, porque eu acho muito importante o trabalho que você está fazendo aqui em Caruaru, poder contribuir com um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Isso daqui a pouco vai fazer uma diferença muito grande no mercado.
Parabenizo mais uma vez sobre o seu trabalho. Agradeço imensamente, Diego, por todo esse carinho que você deposita e é algo muito necessário. Acredito que mentes que pensam igual, elas acabam tomando meios, né, que efetivamente vão estar trazendo uma régua muito superior. É com essa premissa que nós seguimos com o nosso trabalho. Nosso trabalho hoje não é apenas jurídico, mas de conscientização. Independentemente disso, eu queria que você trouxesse para aquele síndico que nos assiste, que ele, muito provavelmente, nós recebemos inúmeras perguntas em nossas caixas de entrada, nos comentários dos nossos vídeos, nas nossas redes sociais. Diversas pessoas têm as mesmas dúvidas. O que eu estou aqui em minha casa, muitas vezes eu não sei sequer o que eu quero para minha vida, eu não tenho uma gestão de carreira ainda, eu não consigo pensar exatamente no que seguir. O que eu preciso, quais habilidades eu preciso ter para ingressar no caminho da sindicatura? Porque, como você disse, todos têm que ter uma oportunidade. Ninguém nasce sabendo tudo, ninguém nasce sendo um síndico 5 estrelas. Né? Então, você que começou de uma carreira profissional de futebol, então nós temos uma distinção muito grande, né, de goleiro para síndico. Como nesse início, você teve inúmeros desafios, claro, mas quais habilidades foram indispensáveis e imprescindíveis para que você conseguisse hoje estar onde está? Primeira sugestão que eu daria para um síndico morador, como a gente já falou, seria você ter pessoas do seu lado te ajudando. Perfeito. Porque você pode ser um advogado, você pode ser um comerciante, você pode ser o que for. Você ter pessoas do seu lado te ajudando vai te ajudar bastante. Tem um pessoal de engenharia, tem um pessoal de jurídico, tem uma boa administradora, bato muito na administradora, tem uma boa administradora, vai ajudar bastante. Então, o síndico morador tem sua expertise, tem seu trabalho e o tempo que ele tem ali para poder contribuir para o condomínio, ele não pode errar também. Então, ter boas assessorias é muito importante para o síndico morador. Para mim específico, o ser jogador de futebol foi muito importante para a área que hoje eu estou, né? De alguma forma, o síndico profissional ele é um empreendedor, porque ele é o dono do seu próprio nariz, ele faz as regras do seu jogo. Então, trabalhar sob pressão como jogador de futebol, eu tive um jogo aqui, que eu tive a oportunidade de jogar contra o Sport, até com o Sport, tinha 55 mil pessoas no estádio, a gente saiu derrotado, 3-1, não, foi no Arruda. 2 gols de Marcelinho, Paraíba, na época. A pressão que tem me ajuda bastante no dia a dia, né? Pressão de morador, porque você está falando com proprietários. Então, claro, todos eles se sentem no direito de ter a sua voz ouvida acima de todo mundo. Então, administrar isso é um pouco complexo. Então, isso me ajudou muito, né? Trabalhar sob pressão. Hoje, dentro de condomínio, a gente consegue resolver alguns problemas tranquilamente. Mas, trazendo para o profissional, para o síndico profissional, como eu falei anteriormente, eu nunca gostei de estudar. Eu passava de ano, porque vivia com a bola debaixo do braço, eu queria ser jogador. E hoje eu sinto a necessidade demais de estar estudando, de estar me especializando. Por quê? Como você falou, nosso Código Civil é de 2002. Estamos em 2015, 2025. Ele está para mudar. Então, a parte jurídica, o Código Civil, ele tem algumas leis que alguma jurisprudência muda o que tá na lei. Impressionante isso, mas a jurisprudência, a gente tem que estudar até isso. Sim. Então, tá sempre se atualizando é muito importante, né? Você tá participando de curso, de seminários. Eu digo todos os ensino profissional, aonde tiver evento de condomínio, vá. Alguma coisa você vai aprender. Então, a jurisprudência de várias áreas, da área PET, da área LGBTQIA+, todas essas áreas, a área de racismo, mulher, a gente tem uma lei estadual, se o condomínio precisa informar se está tendo alguma agressão. Alguns síndicos não sabem disso. A Lei Miguel, né? A Lei Miguel também, menores de 12 anos. Então, são coisas que o síndico precisa estar se atualizando. Acontece uma coisa, fazem uma lei. E isso não está só no Código Civil. O Código Civil vai ter seus adicionais, mas as jurisprudências que vem acontecendo, a pessoa precisa estar se atualizando. Uma pessoa que não gostava de estudar, que só queria estar com a bola de braço do baixo, hoje eu sou formado em administração, tenho 2 pós. Eu passei 8 meses dentro de uma sala de aula estudando elétrica. Eu sou formado em eletricista predial. Para quê? Eu cheguei a esse ponto. É necessário todo mundo fazer? Não, mas eu achei, por a gente estar no sarrafo alto, eu precisei estar numa sala de aula. Impressionante que, assim, quem faz elétrica geralmente é peão, né? Aí eu ficava todo errado dentro da sala de aula, fui no grau técnico.
O pessoal me olha, quem é esse maluco que tá aqui? Aí o professor colocava no quadro toda a aula. Eu não sabia na prática, mas na teoria, por a gente ter um estudo, eu conseguia resolver as coisas que estavam no quadro. Aí o pessoal falou, esse bicho é muito, desculpa a expressão, cagado. É muito cagado, ele acertou. Não, eu sabia fazer por causa do meu estudo, né? Mas na prática eles eram muito melhores que eu. Então, assim, eu queria entender a parte elétrica porque estava vindo essa situação de carros elétricos. Entender que não é simplesmente um carregamento de carro elétrico, você vai puxar do seu quadro, não vai ter problema com o condomínio. Sim, vai. Então eu fui para a sala de aula para entender elétrica, fui para a sala de aula também, sou técnico em edificação, não sou engenheiro, sou técnico em edificação, para entender essa situação de fachada, reservatório, impermeabilização. Então eu tenho um pouquinho de conhecimento em várias áreas. Os cursos de síndico profissionais são muito virados para o jurídico, entender de leis, entender de suas responsabilidades. Então, além da minha certificação, tenho vários cursos de síndico profissional. Sempre que eu não tenho, eu tento estar me atualizando, porque eu acho muito importante. Ah, Diego, como é que você chegou a 40 condomínios? Não foi à toa. Então, são bons trabalhos que são feitos em condomínio, que outros indicam, e quando menos espera, como eu dei o exemplo num condomínio de 2 milhões de reais, numa Rua da Aurora, em meio quilômetro eu tenho 3 condomínios, porque um indicou o outro, que indicou o outro. Mas devido ao quê? Muito estudo, muito trabalho. Então, o que eu indico para síndicos profissionais? Estudem todas as áreas possíveis. Tente estar envolvido em eventos de condomínio, que sempre tem uma novidade, sempre tem um prestador de serviço trazendo uma ideia nova, sempre tem uma pessoa que vai te trazer algum insight diferente para poder você trazer para o seu cotidiano. Então, a base de tudo é o estudo. Claro, e mês que vem, com toda certeza, vamos nos encontrar na Feira dos Síndicos, Estaremos né? lá. Estaremos lá definitivamente, porque hoje é inegável, não tem como se discutir, não tem como se pensar exatamente em profissionalização, em capacitação sem estudo. Exatamente. Isso aí é a base, não entro dentro de doutrina, não quero falar aqui de Paulo Freire, mas independentemente, nós temos uma necessidade muito grande de estudar. Sim. Para poder aplicar. Eu posso realmente ter o conhecimento prático, mas se eu não tenho o conhecimento técnico, eu não consigo fazer o nexo, não consigo fazer a ponte. Exatamente isso. Ligar um ao outro. Para isso é importante. E o síndico é essa ponte na grande maioria das vezes. Exatamente. Ele é a pessoa, ele é responsável. Hoje, realmente, não tem como dizer que não é uma atividade multidisciplinar. Exatamente. Não tem como dizer que ele não vai ter esse conhecimento. E que bacana que você tem uma formação tão vasta, né? Não apenas uma formação extremamente técnica em uma área, mas muito vasta. Você vai para todos os campos e entender tudo isso realmente acaba sendo um diferencial gigantesco. Vou falar por mim mesmo, hoje de manhã, acabei preso no elevador. Por sorte, temos uma pessoa que tem um conhecimento dentro, um morador, e aí ele entendeu que foi uma mini pane, basicamente, e eu não passei mais de 15 minutos preso ali entre os andares. Mas tenho conhecidos que já passaram horas, né? Nossa última convidada, inclusive, um abraço, Renata, se estiver nos assistindo, ela passou recentemente bastante tempo presa no seu elevador. Então, entender tudo isso acaba sendo um diferencial muito grande. Mas quando a gente tem uma perspectiva do síndico, é claro, você sabe o que você faz, mas o síndico ele também é extremamente bombardeado. Ele muitas vezes, essa pressão que você menciona, ela nem sempre ela é justa. E eu queria basicamente que com base em uma breve reflexão, você deixasse uma mensagem não para a gestão, não para os outros síndicos, mas para os condôminos, a quem nos assiste, a quem tiver acesso a esse conteúdo. Perfeito. Uma mensagem de um síndico de coração. O que você diria para um condômino hoje? Paciência. Paciência hoje está escassa. O síndico, sendo morador, né, sendo colaborador, o síndico profissional, ele está ali para fazer o melhor dele dentro das suas limitações. E às vezes os moradores perdem a paciência simplesmente por não ser atendido. Então, síndico morador tem o seu tempo, né, do seu trabalho, e nos tempos vagos ele se doa ao condomínio. E muitas das vezes o síndico morador ele não quer mais ser por causa da falta de paciência dos seus condôminos, dos seus vizinhos. Os síndicos profissionais eles saem de condomínios ou são destituídos ou perdem a paciência em entregar o cargo por falta de paciência dos seus condôminos. Então, a pessoa que está à frente do condomínio está tentando fazer o seu melhor dentro da sua limitação. Possa ser que muitas das vezes as críticas elas são válidas,
Mas eu digo aí, percentualmente falando, 90% não. Estou há 8 anos como síndico profissional. Já vivi de tudo um pouco dentro dessa área. Certamente não levou Altos uma e cadeirada. baixas. Não porque eu sou muito grande, porque tem medo de mim. Então nunca se meteram a nível de agressão ou algo do tipo. Porque a gente é grande, tem 1,90 m, o pessoal meio que fica meio com medo. Nunca tive essa situação não, mas bate boca, falta de respeito em ligação. Isso, a gente é ser humano. Tanto o síndico morador orgânico, né, como o síndico profissional, corre sangue. Atrás do síndico profissional, o síndico morador, tem um pai de família, uma mãe de família, um filho, um amigo. Então existe sangue, né, correndo nas veias. Então o que eu peço para os moradores é um pouco de paciência. Se coloque no lugar do síndico. Se eu fosse síndico, eu gostaria de ser tratado dessa forma. Eu gostaria de ser cobrado com esse ímpeto, porque muitas das vezes, quando assim, o síndico profissional está vindo pela falta de pessoas querendo estar de frente do condomínio. E a única pessoa que quer estar na frente do condomínio, ou as únicas, são faltadas com respeito. Então, isso é ruim. Então, o que eu peço? Paciência. Não é ser negligente, é ter paciência. Existem tempos para a execução de serviços, tempo de espera, tempo de ter aquele devido cuidado, ter algumas coisas que precisam seguir alguns trâmites legais. Desculpa. E os moradores não querem, quer tudo instantaneamente. Depois do WhatsApp, se eu pudesse, eu mandava matar quem inventou o WhatsApp. Que isso é um inferno. É uma loucura. Ainda bem que você tá com um advogado aqui agora. Com advogado. Não, essa WhatsApp, mensagem ela não tem efeito imediato. O WhatsApp, é só analogia, né? O WhatsApp ele trouxe uma demanda muito grande para todas as áreas do mercado. E o imediatismo na resposta. O imediatismo, a pessoa se esconder atrás do WhatsApp. Tem muita gente que atrás do WhatsApp é um leão. É quando tá na frente da pessoa, um gatinho. Então, esse imediatismo das pessoas estão trazendo a paciência, está faltando a paciência. A pandemia também trouxe problemas psicológicos. Eu sou síndico antes da pandemia, então eu sei a diferença o que era antes e o que era depois. Então, as pessoas precisam ter um pouquinho de amor mais no coração. A gente conseguindo, cada um fazendo o seu, as coisas acontecem. As pessoas entenderem o outro lado, o lado da administração, o lado do conselho do condomínio, o lado da gestão em si. É tudo para um bem comum, grande maioria das vezes, né? Quando não tem coisas obscuras por trás. Mas o que a gente tem a mensagem para dizer é paciência. Paciência que quem está à frente está tentando fazer o melhor possível. Com toda certeza. E temos seres políticos hoje dentro de condomínios, grandes líderes que seriam ótimos síndicos, que têm uma vocação, mas muitas vezes acabam retrocedendo ou recuando ou sequer ingressando. Perfeito. Exatamente por esse receio. Perfeito. Então tenhamos empatia um pelos outros. Eu acho que essa é a mensagem que a gente pode deixar aqui. Verdade. Não apenas para o meio da sindicatura, não apenas para os condomínios, mas para a vida, né? Realmente tenham empatia pelo outro. Todos estamos ali no mesmo barco no final das contas, né? Todos estamos vivendo, exatamente, tendo inúmeros problemas. Então, quando a gente tenta se colocar um pouquinho no lugar do outro, a gente realmente tem um pouco mais de paciência, a gente tem um pouco mais de amor, tem um pouco mais de sensibilidade na Perfeito. Tratativa de cada um dos casos. E eu acho que isso é o que move basicamente todas as pessoas. Seja o advogado, o engenheiro, o síndico, o zelador, o porteiro. Então, todo mundo ali está realmente no mesmo barco. Perfeito. Então, nós temos realmente uma necessidade de empatia em nossa sociedade, mas realmente iríamos aqui para um outro caminho e com toda certeza passaríamos mais 1 hora falando tão somente desse ponto. Diego, eu agradeço imensamente a tua presença aqui hoje. Sei que você se deslocou, né, de outra cidade para estar aqui conosco nesse momento, para estar participando, para estar enriquecendo o nosso público também com tanto conhecimento. Eu mesmo saio daqui com muito conhecimento a partir das suas falas. Agradeço imensamente, mas antes de mais nada eu queria que você dissesse, caso alguém tenha interesse de lhe encontrar, né, qual a sua rede social, como entrar em contato com você, tem um condomínio, não sei o que fazer, eu quero falar com esse cara, às vezes um próprio síndico quer tirar uma dúvida, trocar uma ideia, conhecer e aprender contigo, como te encontrar hoje? Cara, você falou uma coisa importante, só pra dar um adendo, quando eu comecei minha carreira eu procurei alguns síndicos que já estavam no mercado, né? Para tentar tirar dúvidas, o que eu poderia fazer para melhorar alguma coisa, algumas dúvidas que nós tínhamos, que hoje você fala assim, sou formado, sou síndico 5 estrelas, mas um dia eu não tinha essas coisas. Então eu procurei pessoas. E na minha época, pessoas fecharam as portas, tipo, não me deram a atenção necessária.
Então, eu não vou mudar o mercado, mas em meu turno eu posso. Deixar minhas redes sociais, meu telefone, se alguém precisar de uma ajuda, precisar de um conselho na área condominial, a gente vai ajudar. Por quê? Não vou ganhar nada financeiramente falando, não vou ganhar um condomínio por causa disso, mas o meu nome vai estar na boca de um, na boca de outro, e tudo que a gente vir num podcast, num programa de rádio, assim, aquele cara vive o que ele fala. Então, o que ele está falando ali é verdade. Então, a gente vai mudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Deixe minhas redes sociais, se puder botar na descrição. Posso deixar aqui também, é Diego Lima, _ DL Gestão Condominial, que é o nome da nossa empresa. Meu telefone, 819-9967-7880. Pode chamar no WhatsApp, se tiver alguma dúvida. Não vai ter custo nenhum, a gente vai tentar ajudar da melhor forma possível, porque eu acho que a gente vai criando, né, as conexões e a gente vai aumentando nosso sarrafo no mercado condominial. Se algumas coisas deixam de existir, isso também não traz problemas para nós também, né, que está um pouco mais alto no âmbito condominial. Então, pode contar com a gente, o que precisar, tiver ao nosso alcance, a gente vai fazer. Maravilha. E estamos aqui mais uma vez no andar de cima, então lembre-se sempre, podem nos contatar a qualquer momento, né? É só tocar ali no elevador e com toda certeza vamos agregar e estar auxiliando. Mais uma vez, Diego, muitíssimo obrigado pela presença. Raul. Parabéns mais uma vez. E vamos adiante.